Boa noite a todos. É muito bom mais uma vez estar aqui em frente de vocês, pregando e trazendo a palavra de uma forma que eu creio que ao sair daqui temos algo novo para aplicar e colocar nas nossas vidas. E antes de começar, eu queria falar três coisas rapidamente. A primeira, o pastor Ederson sempre me pede para dar um update sobre o seminário. Eu vou voltar às aulas dia 14, quarta-feira agora. E um motivo de gratidão também. Como vocês sabem, eu parei de fazer o seminário por acho que 3 semestres, porque infelizmente as classes estavam ficando muito caras e as finanças não estavam conseguindo acompanhar os valores das aulas e tudo mais. Mas Deus, por sua infinita misericórdia e graça, com uma coisa que eu certamente não mereço, Ele abriu as portas para uma bolsa de 100% no seminário para eu estudar e terminar os 5 anos do seminário. E, de fato, que Deus seja louvado, que isso seja algo que venha a ser fruto da oração, de tudo que eu busquei. E, de fato, eu não mereço isso, mas Deus, através do seu amor, me presenteou com um presente tão grande como esse. A segunda coisa é simplesmente falar um breve como está sendo os jovens. Sexta-feira, a gente teve quase 25 jovens lá na casa da Yara e do Tiago. E Deus, de fato, está trabalhando os nossos corações, usando cada pessoa que chega ali nas sextas-feiras para juntos entrar em comunhão, entrar em conversa sobre Deus, aprender mais a palavra dEle. E Ele, de fato, tem sido muito bom conosco. E terceiro e último lugar, eu queria orar com vocês. Como vocês sabem, sobre a tragédia que passou, 62 pessoas morreram lá no Brasil com a queda do avião. E eu queria orar com a igreja, intercedendo por essas famílias. Não sei qual daquelas 62 pessoas eram crentes, evangélicas, mas não importa. O nosso trabalho é orar, que o Espírito Santo console os corações dessas famílias. A igreja entende o que é perder um amigo, Todos aqui têm experiências, com algo tão trágico, algo tão difícil de lidar, mas que Deus conforte os corações que estão passando por esse momento difícil. Se você puder curvar sua fronte nesse momento, orar comigo, colocar diante de Deus essas famílias que estão passando por isso, e que de fato Deus esteja com eles, e também orando por essa noite, que Deus fale aos nossos corações. Vamos orar. Eterno Rei, Deus Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai, mais um dia de saúde, Deus. É só olhar para trás, Pai, como eu sempre gosto de dizer, é muito fácil ver o cuidado do Senhor conosco e as nossas famílias, Pai. É muito bom entender e saber que o Senhor está com o seu povo, Pai, que o Senhor de fato, Pai, nos ama, Pai, e acima de tudo, temos a sua mão sobre as nossas vidas, Pai. Nós colocamos essas vidas, Pai, que estão passando, essas famílias que estão passando por esse momento difícil de perder familiares, filhos, irmãos, tios, tias, Pai, que o Senhor console esses corações, Pai, que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada família, Pai, desça sobre cada casa, Pai, traz conforto, traz paz, e apesar de às vezes não ter entendimento, Pai, que eles confiam que o Senhor está trabalhando, Pai. É isso que pedimos, Pai, e acima de tudo também, que o Senhor nos ajuda, Pai, a não somente ler essas palavras, mas entender e aplicar elas ao sair dessas portas, Pai. É no santo nome do seu Filho amado Jesus que eu oro, peço e agradeço. Amém. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, nós vamos ler versículos 5 a 14. Romanos 6, 5 a 14. Como um momento de introdução, como eu sempre gosto de fazer, é trazer uma pergunta a vocês, enquanto vocês abrem a Bíblia e encontram Romanos 6, versículos 5 a 14. E a pergunta é o seguinte: se um dia você estiver na igreja, eu creio que esse é um momento onde aconteceria uma pergunta como essa, e que eles perguntam para você, como que você foi justificado? Como que você entendeu que de fato você se encontra com Jesus nessa noite? E muitas vezes as nossas respostas começam pela seguinte forma: a maneira que eu fui justificado foi que eu decidi seguir a Cristo. Ou um certo dia eu decidi entregar a minha vida a Cristo. Não tem nada errado com essa resposta, mas o que precisamos entender é que a resposta não pode começar com eu. Porque não foi você que fez nada para a sua justificação. Se a sua vida, se a sua alma não aponta diretamente para Cristo, talvez você está entendendo o Evangelho que não é de fato Evangelho. Porque a resposta de fato que o que nos justificou foi a morte de Cristo na cruz.
Foi Ele que foi sacrificado, foi morto, foi humilhado diante dos homens para que eu e você pudesse viver hoje. E certamente nós entendemos que a nossa vida não se limita aqui nessa noite, não se limita até o Senhor nos chamar para casa, mas temos uma vida além dessa. Temos algo para olhar para frente e entender, não, a minha vida temporária é aqui, mas a minha vida eterna é lá com Ele. É de fato eu olhando para Ele, entendendo que Ele morreu para que eu vivesse. Ele é a razão da minha justificação. Muitas vezes o eu coloca a ação de ser salvo em nós mesmos. Como se a sua vontade, o seu desejo foi o que te levou a Cristo. Mas se entendemos a Bíblia, se entendemos o que as Escrituras dizem, é que nenhum homem consegue chegar até Deus. Nenhum homem deseja o bem. Ninguém deseja aquilo que vai contra a natureza nossa. E se entendermos de fato que a nossa natureza é pecaminosa, como que a resposta pode começar com eu? Comigo. Que eu sou a razão pelo qual eu tenho a vida eterna. Que eu decidi, eu entreguei minha vida. Aí a gente fala, não, mas Cristo morreu por mim. Como eu falei, de fato, não tem nada de errado falar que você tomou essa decisão, mas sempre lembrando que foi Cristo que te chamou. Foi Cristo que te resgatou, que tirou de onde você estava para onde você está hoje. O objetivo é que precisamos entender, irmãos, que a justificação e a santificação vem através do sangue de Jesus e não das nossas próprias decisões. Não é as nossas decisões no dia a dia que vai nos levar à vida eterna, é a decisão de Cristo morrer por nós. É de fato que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, como o Vini e a Viviane leram hoje em Apocalipse 4. Ele merece tudo isso. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículos 5 a 14. Eu peço que vocês seguem comigo essa leitura, que diz o seguinte: Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E para finalizar, no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Primeiro ponto que eu queria falar com vocês em relação à nossa justificação é que Cristo precisou morrer para que nós sermos justificados dentro dele. Versículo 5, mais uma vez, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Precisamos entender que a carta de Roma, escrita à igreja em Roma, primeiramente foi que Paulo planejava chegar até lá, mas a ideia dele era fortificar essas verdades que não é as nossas obras que nos justificam. Não são as coisas que eu e você faça que vai nos levar até o céu. Não é nada disso, não é nada extra além da morte de Cristo Jesus que um dia levará a gente à eternidade. O que ele está querendo enfatizar, o que ele está querendo mostrar ao povo, à igreja em Roma e também a nós hoje à noite, é que Cristo morrendo foi a única coisa que nos justificou. Foi a única maneira, o único acesso que temos à vida eterna. Não existe nada dentro de mim, não existe nada dentro de nós que nos leva à vida eterna se não for o sangue de Jesus na nossa vida. Porque tirando esse efeito, tirando essa consequência da morte de Cristo, eu e você vivemos em vão. Não tem nada nessa terra que nos atrai, que nos irá satisfazer os nossos desejos. Não existe nada além da morte de Cristo que nos identifica como servos e seguidores de Cristo genuínos e verdadeiros. É Cristo, a razão de tudo qual fazemos aqui nessa noite é Cristo.
Não existe outra razão pelo qual saímos das nossas casas, chegamos aqui nessa noite todos arrumados, todos com a expectativa de ouvir algo novo, se não for Jesus. Porque se colocar as nossas experiências, aquilo que nós somos, certamente cairíamos bem, bem longe do alvo que é Jesus Cristo. Bem longe mesmo. A morte e a ressurreição de Cristo não são eventos que você consegue separar um do outro. Não existe como você viver a vida entendendo que Cristo morreu, mas não percebendo também que a ressurreição tem tudo a ver com o que estamos fazendo aqui nessa noite. A ressurreição dele tem a mesma importância que a morte. Os dois vão juntos, andam lado a lado. Os dois, de fato, sempre apontam para Jesus Cristo. Lá vai minha voz de novo. Vou falar, mas agora melhorou. E as consequências que isso faz, as consequências que isso tem, são consequências eternas. Como eu sempre falo para os jovens, me perdoa que isso aqui vai ser o tempo todo. Como eu falo sempre para os jovens que o meu objetivo com eles, a minha ideia com eles ao ler a Bíblia, ao entender as Escrituras, nunca é para apontar aquilo que eles vão conseguir nessa terra, porque jovens, como todos nós aqui, temos a ideia que eu preciso ser o mais sucedido aqui, porque eu me importo com as pessoas vão falar, eu me importo com a imagem, a minha reputação lá fora da minha casa. E como eu sempre falo com eles, a nossa ideia, a razão pelo qual eu prego, pelo qual eu falo isso com vocês, é para tirar as suas mentes, as nossas visões das coisas terrâneas e colocarem nas coisas do céu. Porque, meus irmãos, ninguém sabe aqui o dia de amanhã, ninguém sabe o que irá de acontecer assim que saímos dessas portas. Mas o que sabemos é que todos nós aqui um dia vai ter que prestar conta diante de Deus. E se o que você fez nessa terra não foi ser identificado pelo sangue de Jesus, não foi ser justificado pela morte dele, junto com a ressurreição dele, meus irmãos, essa vida tudo não vale nada. Ah não, Lucas, mas eu fiz tudo isso. Olha o que eu fiz com meu dinheiro, olha o que eu fiz com meus filhos, olha o que eu fiz, não importa, gente. Nada disso importa se não for a nossa vida entregue e rendida a Cristo. Nada, absolutamente nada tem o valor que Jesus tem. Não existe balança onde um lado da balança irá ser mais pesado que o lado de Jesus. A morte de Jesus vale tudo para nós. E mesmo assim vivemos uma vida como se isso fosse a mais distante verdade das nossas vidas. Como se isso fosse algo verdadeiro quando precisamos. E te contar algo, nós precisamos dela todo dia, todo minuto de cada hora que estamos vivos. Não tem como você tirar os dois eventos, a morte e a ressurreição de Cristo. Seguindo para o versículo número 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que isso diz? Que Cristo não veio morrer na cruz para simplesmente minimizar o pecado na nossa vida. Ele veio para destruir o pecado na nossa vida. Ele veio para, de fato, mostrar que há um escape no que fazemos dia após dia. Há um escape dessa vida mundana. Nessa vida onde o que importa é você. Os prazeres do seu coração, os desejos, as paixões, e qual você tem para queimar no seu coração. Mas Paulo está mostrando, gente, isso foi destruído com Jesus na cruz. Por que você continua vivendo dessa maneira? Por que você continua vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, não aponta a Deus? Sexta-feira, falando para os jovens novamente, eu fiz uma pergunta para eles. Eu fiz a seguinte pergunta: será que se eu chamar os seus amigos para participar desse grupo aqui, e eu perguntar para cada um deles, se o que você fala para mim ser lá fora, eles vão testificar que é verdade? Eles vão de fato falar, não, o que o Lucas fala ser aqui dentro, vai ser o que ele é lá fora. E o comum não é ser isso. Não é só para jovens essa palavra. Porque adulto a gente também é assim.
de segunda a sábado somos uma pessoa, chegando aqui a gente é o santo. A gente é aquela pessoa que brilha mais forte que qualquer outra pessoa. Mas o que o Paulo está mostrando é que esse velho homem, esses velhos costumes que você tem, que você teve, foi destruídos na cruz. Foram crucificados juntos com Cristo. E a viver essa vida, por que sempre olhamos para trás? E às vezes falamos do nosso passado com o peito para fora. Falando, não, olha o que eu fiz lá atrás. Como se fosse algo bom, algo que edificou alguém. Algo novo, algo para as pessoas aplaudir os nossos feitos no passado. Devemos viver uma nova vida, gente, onde o pecado não nos define mais. O que nos define é a vitória de Cristo na cruz. É o sangue derramado na cruz do Calvário, para que eu e você estivéssemos aqui, prontos para adorar e louvar aquele mesmo que morreu por nós. Aquele mesmo que se sacrificou. E ele não olhou para nós falando assim, nossa, o Lucas precisa tanto de um Salvador, coitadinho dele. Não existe nada em mim, dentro do meu coração, que Cristo falou, não, para esse eu preciso morrer. Ele fez por obediência ao Pai. Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios 4, versículos 22 a 24. Que diz o seguinte, Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, se desfizeram do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Ou seja, você não simplesmente desfaz do seu velho homem, você não simplesmente tira as roupas velhas e coloca a roupa nova, você vive daquela maneira também. Você vive uma maneira digna de ser chamado filho de Deus. Você vive de uma maneira em que sempre aponta para Jesus. Sempre aponta para os caminhos de Cristo. Que se as pessoas olharem para você, eles percebem algo novo, não que você é melhor do que eles, porque todos nós somos pecadores, mas que você tem algo que eles precisam, que é a presença de Deus no coração dele. E se isso não te comove a viver uma vida nova, se isso não te leva a de fato se render e se prostrar diante de Deus e falar, Deus, eis-me aqui, eu quero viver isso novo, vamos rever os nossos conceitos, rever as nossas prioridades, rever tudo aquilo que nos leva e que nos comove o dia a dia. Porque o que importa, irmão, não é o que as pessoas pensam de nós, não é onde nós chegamos no final dessa vida, mas onde chegamos na próxima. Porque de fato, meus irmãos, se essa decisão não ser tomada hoje, para você se entregar e viver uma vida digna de ser chamado filho de Deus, não tem muito que nenhum de nós aqui pode fazer para você. Isso é uma decisão individual. É uma decisão sua, uma decisão minha. Se olhamos para os primeiros quatro versículos, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, em Romanos 6, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ou seja, a graça de Deus não está na nossa vida para que a gente peque mais e mais e mais, para que a graça dele se revela mais e mais. Porque se você é uma nova pessoa, se você é alguém que de fato ama Cristo, alguém que segue os passos dele, alguém que se diz ser cristão, que diz ter testemunhos de o que Deus fez na sua vida, o velho homem precisa ser destruído. Não é opção, é o requerimento para você seguir a Jesus Cristo. Uma citação do Thomas Watson diz o seguinte: Deus não nos justifica porque somos dignos, mas ao nos justificar, nos torna dignos. É por causa dele que somos justificados. É por causa dele pelo qual somos salvos. É por causa dele, meus irmãos, que temos a plena certeza e a esperança que um dia estaremos com ele na vida eterna. Amém? Continuando no versículo 7 a 10,
diz o seguinte: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Vocês já entenderam o que Paulo está querendo dizer? Se você for contar quantas vezes ele falou a palavra morrer, morte, morto, essa é a ideia central do que ele está falando, dizendo aqui nas palavras. Que você precisa de fato morrer. E ele está dando a nós uma lista de o que é morrer. O que é morrer para as nossas paixões. O que é morrer para os nossos desejos. É você desfazer daquilo tudo que te leva para o lado onde Cristo não está. Não é muito difícil olhar nas nossas vidas e ver o que nos leva a Cristo e que nos leva à direção oposta. Não é difícil entender essas verdades, gente. A gente se faz de pessoas que não entendem. Ah, não, mas isso para mim não é agora porque eu estou vivendo uma nova fase na minha vida. Estou vivendo um novo momento na minha vida. Mas essas verdades são para ser no dia a dia. Assim como nos evangelhos em Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, diz para você carregar, para nós carregarmos a nossa cruz diariamente. Colocando o peso sobre as nossas costas e caminhando. Todos nós sabemos que a vida cristã, meus irmãos, às vezes não é a coisa mais fácil de fazer nessa vida. Não é algo mais prazeroso às vezes, porque requer sacrifícios, requer compromissos, requer você desfazer dos costumes velhos nossos. O que é costumes velhos, gente? Tudo aquilo que não aponta para Deus na nossa vida. A maneira em que você, coisas simples no dia a dia, como você conversa um com o outro, como você testifica que de fato Cristo vive e reina na sua vida, vivendo uma vida longe dos caminhos de Deus, que só lembra de Deus ou quando as coisas estão apertadas, ou quando você precisa de alguma coisa ali. Mas Cristo está nos chamando a de fato ser alguém que dia após dia entende o que Ele fez por nós. E não só entende, mas vive o que Ele fez por nós. Morrendo junto com Ele, para que ressuscitamos junto com Ele. É isso. Não existe outra mensagem. Não existe outro desejo do meu coração a ver nós sairmos daqui e vivendo algo novo. Vivendo algo que de fato declara e proclama a grandeza e a glória do nosso Senhor. É isso que importa. Entendemos aqui no versículo 8, que se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso não é um caminho sozinho que você percorre. Não é um caminho individual, porque junto com os nossos irmãos, claro, mas falando de uma maneira espiritual, junto com Cristo nós vamos andar nessa vida. É junto com Cristo que vamos ir até o final, eu espero. Junto com Cristo, onde você, apesar de não entender, talvez onde Ele está te levando, você olhar para o lado, para cima, para frente, para trás, e Ele está envolvido em toda parte da sua vida. E volta ao começo, se Ele não for a sua base, da sua resposta pelo qual você tem a vida eterna, se Ele não for a razão, o fundamento pelo qual você pisa, o chão pelo qual você percorre, você precisa rever se de fato você está caminhando com Cristo das Escrituras. Porque numa vida longe dEle, uma vida longe dos caminhos de Cristo, não vai levar à vida eterna. Um exemplo que eu amo, que o Vini falou um dia, é que tem um muro, de um lado existe o céu, e outro lado existe o inferno, e você está no muro. E de um lado, as pessoas do céu estão falando, não, vem para cá, se arrepende, vem para cá, vem para cá. E do outro lado, as pessoas estão nem aí.
como se você nem existisse. E a ideia central disso é que no muro, meus irmãos, não existe vida eterna. Se você é alguém que caminha de uma maneira nos domingos para todo mundo ver, e na segunda-feira uma pessoa completamente diferente, no muro não existe vida eterna. Temos que tomar a decisão, mas não só tomar a decisão, mas de fato viver essa decisão. No dia após dia, vivendo como Cristo de fato te resgatou, te transformou, te restaurou, te fez uma pessoa nova, colocou sobre você vestes brancas, lavou você do pecado, limpou você de qualquer maldade. Você é uma pessoa nova. Por que a gente não age como essa pessoa nova? Por que a gente não demonstra o amor de Cristo no dia após dia? Cada domingo. Vivemos tão longe de Cristo como se nada disso importasse para a nossa vida. Eu sou cristão quando me convém. Eu sigo a Jesus quando me convém. Eu oro quando me convém. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, abriu a Bíblia, teve uma devocional com Deus? Orou, se ajoelhou, não orou somente pela sua família, mas pelas pessoas da igreja. Qual foi a última vez que você orou pelos seus inimigos? Qual foi a última vez, meus irmãos, que você se rendeu diante de Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados? Não existe, não, eu fiz aquela oração uma vez. Por que você acha que Paulo está falando tanto sobre morrer, a morte, crucificação, pecado? É para lembrar que isso é algo novo, que precisamos fazer dia após dia após dia. Não é simplesmente, não, eu tomei essa decisão 20 anos atrás, eu não preciso me preocupar mais com nada. Que não é a verdade. Temos que viver para Deus. Ponto número 2, a morte de Cristo nos faz viver, se encontra em versículos 11 e 12. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Como eu falei antes, nossa identidade, meus irmãos, agora está em Cristo, e não mais nos nossos pecados. Olhando para a cruz, temos essa certeza, que ao ficar de pé diante do juiz, ao entrar na vida eterna, Ele vai olhar para nós e ver a marca dele nas nossas vidas. Vai ver o sangue dele marcando cada pessoa que se entregou aos pés de Cristo. Lembrando que viver uma vida que de fato glorifique e exalta o nome de Deus, é uma vida que morre às suas próprias paixões, que morre aos nossos próprios desejos. Não é difícil olhar para os nossos corações e ver o que nos leva a fazer o que nós fazemos no dia a dia, na nossa rotina, na nossa prática de conversar com as pessoas. Temos que entender, gente, que a morte de Cristo é o que nos faz viver. Em versículo 12, não deixe o pecado reinar, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Muitas vezes nós tratamos o pecado como algo distante, como que não está se apresentando na nossa frente no momento. E talvez, de fato, não existe uma tentação imediata ali na sua frente. Mas nós temos a tendência de ver até onde podemos ir, até nós, de fato, pecar. Até onde a graça de Deus e a mão deles nos segura, até eles falar, sabe o quê? Faça. A gente não pode brincar com o pecado. A gente não pode brincar com o pecado como se fosse algo normal nas nossas vidas. Porque imagina, olhando para Deus, olhando para os olhos de Jesus, e falando, não entendo, eu vejo a cruz, eu consigo enxergar o seu sacrifício, mas eu sou mais forte do que eu precisava, do que eu realmente sou. Eu consegui rejeitar os pecados, falar não às tentações. Ele talvez vai olhar para nós e falar, então você não entendeu de fato o que a cruz significa. Porque a cruz é para mostrar a nossa fraqueza.
Porque certamente, se eu falar para qualquer um de nós aqui, você tem coragem de morrer por pessoas que você nunca vai conhecer? Se entregar a uma pessoa que talvez vai cuspir em você? Você tem a coragem de se colocar numa cruz por pessoas que estão nem aí para você, que falam mal de você, que não tem nada para te oferecer? Será que temos essa coragem? Ou precisamos começar a tratar a cruz e o pecado não somente com verdades bíblicas, mas verdades nas nossas vidas? Verdades que, de fato, determinem aquilo que nós somos, o que nós fazemos. Tem um teólogo, D.L. Moody, que ele fala sobre uma escrava em 1865 que, após ser liberta de ser como escrava, ela chegava ao mestre, né, que comprou ela, que era o dono dela, e falava: você está livre. Mas ela: eu não me sinto livre. Ele fala: não, você está livre, o governo já falou, pode ir, pega essas coisas. Não, mas eu quero ficar aqui. Eu quero permanecer onde eu estava, porque é tudo que eu conheço. Tudo que eu vivi está aqui. Tudo que eu entendo ser verdade sobre mim está aqui. As pessoas falam que eu sou livre, mas a minha alma continua sendo presa. Como isso é verdade hoje em dia? A gente lê a Bíblia, a gente entende a palavra de Deus, mas vivemos uma vida cheia de inseguranças, como se hoje eu estou salvo, amanhã não. Não, hoje Deus está bravo comigo. Não, hoje o pecado eu estou um pouco distante demais de Deus. Mas o que a gente precisa entender, o que a gente precisa de fato viver, é que uma vez que Cristo foi morto, foi o suficiente para lavar todos nós os nossos pecados. Nos tirar da vida velha, da maneira, dos costumes antigos pelo qual andamos e praticamos, e olhar para Ele e enxergar, não olhando para trás, como Ele sendo o seu foco principal, Ele sendo tudo aquilo que você deseja, não olhando para os lados para ver para baixo onde está o precipício, é você simplesmente confiando e tendo a fé que Ele te levará até o fim. Porque se você colocar a confiança, se eu colocar a confiança dentro de mim, eu certamente vou cair e eu não vou conseguir me levantar. O pecado não pode reinar sobre vós. Lembrando que Cristo que morreu é o mesmo Cristo que vive, que reina e junto conosco está. Amém? O último ponto, ponto número 3, a santidade é o que nos leva a viver verdadeiramente livres. Versículos 13 e 14 que diz o seguinte: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Não ofereça, meus irmãos, o seu corpo ao pecado. 2 princípios que a gente pode tirar desses últimos 2 versículos, é que primeiro, não podemos apresentar o nosso corpo ao pecado. Ou seja, se você tem um problema com o pecado, se você tem algo que te leva a pecar, e você sempre se apresentar diante desse pecado, o que acha que vai acontecer? Vou pecar. Não talvez. A gente não é tão forte como nós pensamos. A gente não é tudo isso que nós achamos ser. Nós não somos essas pessoas grandes que conquistam todas as coisas que desejamos. O pecado tem o poder para nos atropeçar, fazer-nos cair, fazer a gente cegos, não enxergando mais nada, mas apresentando-nos a Deus como instrumentos de justiça. Ele é capaz de vencer esse pecado. Ele é capaz, de fato, de levar a uma vida de santidade.
Uma vida que demonstra que a morte dele tem algum significado nas nossas vidas. Que a morte dele, de fato, significa tudo para mim e para você. E como eu falei, quantas vezes isso não é verdade nas nossas vidas? Isso não é o que reina nas nossas vidas. O que reina às vezes é o pecado. O que nos define às vezes é o pecado que cometemos. Porque a gente tirou o nosso foco de Jesus. A gente tirou a nossa visão, os nossos olhos do único que é poderoso, o único que é capaz de nos tirar, de nos lavar por completo. Nós que somos redimidos, justificados pela fé, somos aqueles salvos, onde a nossa esperança, o nosso coração não está aqui, no meio da terra, do mundo, está sempre olhando para o céu. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu almejo, eu anseio por esse dia, onde os céus se abrirão e Cristo irá vir me resgatar, onde me levará para algum lugar onde o pecado não mais existe, onde eu não preciso lutar mais contra a minha carne, onde a vida eterna será paz, será vida, será alegria, e eu declarando: santo, santo, santo és o Deus que vive. Meus irmãos, não tem esperança maior do que essa. Não tem desejo maior do que essa que deveria estar nos nossos corações. Porque ele significa tudo para mim e para você. Se ele de fato, meus irmãos, não é isso tudo, não é a pessoa que te leva, que te sustenta, que te protege, que te ama, que te suporta, que te salva, se entregue nessa noite. Há tempo ainda da gente tomar essa decisão. Há tempo ainda da gente falar: Deus, eis-me aqui, o seu servo. Martim Lutero diz: ou o pecado está com você sobre os seus ombros, ou está sobre Cristo, o Cordeiro de Deus. Viver sobre a graça, meus irmãos, é o caminho para a verdadeira liberdade. Entendendo que aquele que foi morto também ressuscitou dentre os mortos. E hoje vive, e um dia encontraremos com Ele, tocaremos nas suas marcas, olharemos a Ele nos olhos, prostraremos diante dEle, entregando tudo que nós somos a Ele. E para concluir, meus irmãos, nosso desejo deveria, essa noite, sair daqui vivendo sob a graça e não o pecado. Vivendo de uma maneira que de fato glorifica ao nome de Deus. A ressurreição de Cristo nos oferece, meus irmãos, a oportunidade de viver uma nova vida, onde o pecado não é mais o que reina nos nossos corações, mas sim o sacrifício de Jesus. Sim, a morte dele na cruz. O que nos identifique é Ele. Precisamos apresentar-nos diante de Deus para que Ele possa transformar e ser o centro da nossa vida. Porque Ele, meus irmãos, merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E se Ele merece tudo isso, certamente Ele merece a nossa vida e nosso coração aos pés dEle. Para finalizar, Gálatas 2:20 diz o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Charles Spurgeon diz: você é salvo, agora busque a ser como seu Salvador. Amém? Vamos orar. Eterno Rei, Deus Pai, eu te louvo, Deus, eu te glorifico, Pai, porque o Senhor é digno de ser louvado e glorificado, Pai. O Senhor merece, Pai, tudo isso que acontece nessa noite, Pai. O Senhor merece, Pai, cada coração aqui, Pai. O Senhor de fato está presente no nosso meio nessa noite, Pai. E basta a gente olhar para o Senhor, colocar o nosso foco diante de Ti, mantendo os nossos olhos na cruz, Pai, que enxergaremos o Senhor dentro das nossas vidas, Pai. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes, Pai, fingir como se essa cruz, essa justificação, Pai, tem um mínimo sentido e significância nas nossas vidas, Pai. O desejo mais profundo, Pai, dos nossos corações, Pai, é olhar para o Senhor, Pai, arrepender dos nossos pecados e viver essa nova vida que o Senhor promete, Pai.
O Senhor é digno, Pai, de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Nos abençoe, Pai. Nos guarde, Pai. Nos purifique, Pai. Nos santifique. Ajuda-nos a entender essas verdades, Pai. Mas ao mesmo tempo a entender essas verdades, Pai. Ajuda-nos a viver essa verdade, Pai. Que a segurança nossa, Pai, a nossa alegria, Pai, esteja no Senhor, Pai. Que a nossa esperança, Pai, que a nossa mente, nosso coração, Pai, esteja sobre a cruz e sobre o Senhor, Pai. Que nós morremos para as nossas paixões, Pai, para que o Senhor cresça e nós diminuímos, Pai. Que vivemos para Ti dia após dia após dia, Pai. Que as nossas vidas, Pai, sejam um louvor eterno a Ti, Pai. E no dia que estaremos com o Senhor na glória, o Senhor na vida eterna, Pai, podemos cantar: Santo, 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 és o Cordeiro que vive, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. É no santo nome do Seu Filho amado Jesus que eu oro, peço e agradeço. Amém.